Pessoal, tudo bem com vocês? Daremos início à nossa aula, na qual abordaremos hoje mais duas patologias, coqueluche e hanseníase. Eu peço desculpas para vocês em relação à minha voz na gravação da aula. Estou passando por um processo aí gripal, tá bom? Então, a coqueluche é uma doença infecciosa aguda, de alta transmissibilidade, de distribuição universal. É uma importante causa da morbimortalidade infantil e compromete especificamente o aparelho respiratório, da traqueia e brônquios e se caracteriza por paroxismos de tosse seca, que são excessos de tosse seca. Em lactentes, pode resultar em um número elevado de complicações, levando até a morte. É sinônima, né? Conhecida também como tosse comprida ou tosse convulsa, e o agente etiológico é a Bordetella pertussis. O principal reservatório é o homem e único. Já foram evidenciados alguns outros casos, mas não confirmado de disseminação desta doença. Aqui eu trago uma foto ilustrativa de uma criança, um momento de tosse contínua e prolongada, e apresentando também coriza, que é um dos principais sinais e sintomas dessa doença. O modo de transmissão ela acontece principalmente pelo contato direto entre pessoa doente e uma pessoa susceptível a contrair a doença, por meio de gotículas da secreção orofaríngea eliminadas durante a fala, a tosse ou o espirro. Em alguns casos, pode acontecer de transmissão por objetos contaminados recentemente por pessoas que estão portadoras da doença, mas isso é muito pouco frequente pela dificuldade de sobrevivência da Bordetella pertussis fora do hospedeiro, que é o homem. O período de incubação, em média de 5 a 10 dias, podendo variar de 14 a 21 dias e raramente chega a 42 dias. O período de incubação. A transmissibilidade. Para efeito de controle, considera-se que o período de transmissão se estende do 5º dia após a exposição do doente até a 3ª semana de início dessa crise paroxísticas, que são os acessos de tosses típicos desta doença. Os sinais e sintomas. A coqueluche, ela apresenta em 3 fases sucessivas, que a primeira é a catarral, que tem duração de 1 a 2 semanas, e ela inicia-se com manifestações respiratórias leves, febre pouco intensa, um mal-estar generalizado, coriza e tosse seca, seguido pela instalação gradual de surtos de tosse cada vez mais intensos e frequentes, evoluindo para essas crises das tosses paroxísticas, que são os excessos de tosse. Uma foto ilustrando esse processo catarral da fase, evoluindo para a segunda fase, que é a paroxística. Geralmente ela é afebril ou apresenta-se uma tosse, uma febre baixa. Em alguns casos, pode ocorrer picos de febre no decorrer do dia, apresentando manifestações típicas, os paroxismos da tosse seca, caracterizado por uma crise súbita e incontrolável, rápida e curta, com cerca de 5 a 10 tosses em uma única expiração. Então, no momento que estão esvaziando os pulmões, acontece uma tosse de 5 a 10 tossidas nesse período. Então, é muita coisa. Durante esses acessos da tosse, o paciente não consegue inspirar, né? Ele não consegue encher os pulmões de ar, apresentando uma protrusão da língua, a língua pode sair para fora, congestão facial e, eventualmente, a cianose pode ser seguida também de apneia e vômitos, porque estimula, devido a essa tosse constante e seca. A seguir, pode ocorrer uma inspiração profunda através da glote estreitada, podendo originar um som denominado de guincho. O número de episódios de tosse paroxística pode chegar a 30 em 24 horas, manifestando-se mais frequentemente durante o período noturno. A frequência e a intensidade dos episódios dessa tosse paroxística aumentam nas primeiras semanas
e depois elas vão diminuindo paulatinamente, aos poucos. E esta fase, ela pode durar de 2 a 6 semanas. E a terceira fase, que é a fase de convalescência, os paroxismos dessa tosse vão desaparecer e darão lugar a episódios de tosse comum. Essa fase ela persiste por 2 a 6 semanas e, em alguns casos, pode prolongar por até 3 meses. As infecções respiratórias de outras naturezas, que se instalam durante a convalescência da coqueluche, pode provocar o reaparecimento transitório da fase paroxística. Então, o paciente portador da coqueluche, ele pode vir a desenvolver outras complicações, por exemplo, respiratórias, neurológicas e de todo o sistema. Então, como complicação respiratória, temos, por exemplo, a pneumonia, a ativação de uma tuberculose latente, a telectasia, a bronquiectasia, apresentar como complicação enfisema pulmonar, o pneumotórax muito correlacionado à, à tosse e a ruptura do diafragma também relacionado a essa tosse excessiva. Como complicações neurológicas, o paciente pode apresentar convulsões, hemorragias encefalopáticas, estrabismo e surdez, pode apresentar otite média, epistaxe, conjuntivite, edema da face, úlcera do frênulo lingual, hérnias umbilical, inguinais ou diafragmáticas, também correlacionadas pela tosse, desidratação e desnutrição. O diagnóstico desta doença é feito através do isolamento da Bordetella pertussis, através da cultura do material colhido pela nasofaringe. E pode ser via suave, que é um cotonete específico estéreo, que é introduzido por via nasal, faz um giro e é coletado secreção da orofaringe e depois também da cavidade oral próximo à garganta, ou se por secreção, quando numa fase secretiva, pode ser coletado também para realização da cultura, para constatação dessa doença. O tratamento é o uso dos antibióticos, feito por antibiótico-terapia, quando prescrito pelo médico, e geralmente é utilizado a eritromicina, a azitromicina e a claritromicina, que são medicamentos antibióticos potenciais. A medida de prevenção específica dessa doença é a imunização de acordo com o calendário nacional de imunização e os controles dos comunicantes e que estão em uso de medicamentos, ok? A nossa outra doença para a aula de hoje é a hanseníase, que é uma doença crônica infecto-contagiosa causada por um bacilo capaz de infectar um número elevado de pessoas. Tem uma alta infectividade, embora poucas pessoas adoeçam, e ela tem uma baixa patogenicidade. A hanseníase, até hoje, é muito correlacionada com uma discriminação social muito grande por ter o nosso passado aí da era dos leprosos, né? Onde as pessoas se trancavam em casa e não tinham contato com nenhuma pessoa por causa dessa alta transmissibilidade. Essas propriedades não ocorrem em função apenas da característica intrínseca do agente etiológico, mas dependem, sobretudo, da relação com o hospedeiro e o grau de endemicidade do meio, entre outros aspectos. O agente causador da hanseníase é o Mycobacterium leprae, é um parasita intracelular bacilo-álcoácido resistente, que é uma única espécie de micobactéria que infecta os nervos periféricos, especificamente as células de Schwann, que são células que estão lá dentro que revestem os neurônios, né? E dentro do sistema nervoso periférico. Então, por isso que tem um comprometimento importante da musculatura periférica. Aqui eu trago uma foto onde tem uma imagem
macroscópica, né, ampliada do Mycobacterium leprae, e aqui protuberâncias na pele por granulomas, que nós veremos aí na fase da doença. Então, o reservatório para hanseníase também é o homem, reconhecido como única fonte de infecção, embora tenham sido identificados em animais, certo? Mas, no nosso caso, é a única forma de infecção e fonte. E os doentes com muitos bacilos multibacilares, que a gente vai ver a sigla MB, sem tratamento da hanseníase virchoviana e dimorfa, são capazes de eliminar grande quantidade desse bacilo para o meio exterior. E olha para vocês verem o tamanho da carga bacilar, cerca de 10 milhões de bacilos presentes em uma única mucosa nasal. Então, por isso, um alto índice de transmissibilidade dessa doença. Então, o modo de transmissão também se dá por meio de uma pessoa contaminada pela hanseníase, na forma infectante da bacila, da doença multibacilar, sem tratamento, que elimina o bacilo por meio exterior, infectando outras várias pessoas. Estima-se, pessoal, que 90% da população tem uma defesa natural que confere imunidade contra o Mycobacterium leprae. E sabe-se que a suscetibilidade ao bacilo tem também uma influência genética. Assim, as pessoas com hanseníase possuem chances maiores de adoecer. E a principal via de eliminação desse bacilo, desculpa, pelo doente, e mais provável via de entrada dentro do organismo são através das vias aéreas superiores, por meio do contato próximo e prolongado, e muito frequentemente dentro da via domiciliar. Então, se uma pessoa que reside dentro de uma casa e der como positivo do contato todas as pessoas que residem ali, passam a ter um acompanhamento e um acompanhamento médico importante e próximo. Por isso, o domicílio é apontado como um importante espaço de transmissão da doença. O período de incubação vai variar em média de 2 a 7 anos, não obstante haja referências para períodos mais curtos de 7 meses, como também períodos mais longos de 10 anos. Então, o período de transmissibilidade. Os doentes com poucos bacilos, que são chamados de paucibacilares, ou como a sigla PB, não são considerados importantes fontes de transmissão da doença devido à baixa carga bacilar. Já os multibacilares são, sim, importantes, porque eles vão acontecer essa transmissão do bacilo. Os sinais e sintomas vão depender muito das manifestações clínicas da doença e estarão diretamente relacionados ao tipo de resposta ao Mycobacterium leprae. Então, vamos ver. Hanseníase indeterminada, ela geralmente encontra-se apenas uma lesão de cor mais clara na pele normal, com distúrbios da sensibilidade ou áreas circunscritas de pele com aspecto normal e com distúrbios de sensibilidade, podendo ser acompanhadas de alopécia, que é aperto do cabelo, ou a anidrose, que é a incapacidade de transpirar naquela área. Então, é uma mancha de coloração clara. Veremos foto a seguir. A outra forma da hanseníase é a hanseníase tuberculoide. As lesões são poucas ou única, de limite bem definido e pouco elevado, e com ausência de sensibilidade. Pode sentir dormência na área dessa lesão. Ocorre comprometimentos simétricos dos troncos nervosos, porque tem um comprometimento dentro do sistema nervoso periférico, tá certo? Podendo causar dor, fraqueza e atrofia muscular. Próximo a essas lesões em placa, podem ser encontrados filetes nervosos espessados. E nas lesões ou nos trajetos dos nervos, podem haver uma perda total da sensibilidade térmica, tátil e dolorosa, e ausência também da sudorese ou alopécia naquele local que é a queda dos cabelos. Por isso que nós veremos a seguir o teste que é feito,
Então, faz estímulo doloroso, o tátil e até mesmo uma sensação térmica. Então, os pacientes podem relatar que se você chegar um isqueiro próximo a essa mancha, o paciente não vai sentir dor naquele local. Nessa imagem, a gente tem uma foto das manchas de hanseníase, nessa coloração clara, e aqui evidenciando para vocês que ao toque o paciente não sente nenhuma sensação nessas manchas. A hanseníase dimorfa, a variedade das lesões cutâneas é maior e estas apresentam-se como placas, nódulos eritematosos acastanhados, em grande número com tendência à simetria. Então, nessa imagem, vocês verão que existem já um eritema nodular de cor castanha. Já a hanseníase virchoviana, o bacilo se multiplica com maior facilidade, então uma forma mais grave da doença, mais crítica, levando a uma maior gravidade com anestesia dos pés e mãos. Esse quadro ele favorece ao traumatismo e feridas, que por sua vez podem causar deformidades, atrofia muscular, inchaço das pernas e surgimentos de lesões elevadas na pele nodulares. Então, pessoal, nessa caso, dessa gravidade, quando se apresenta na forma de virchoviana, existem muitos relatos de preconceitos, porque quando não tratadas, as pessoas começavam a perder as cartilagens, então começava a deformar o corpo, tá? E existem muitas pessoas que têm ou conhecem pessoas que já foram portadoras da hanseníase e que passam por um processo muito grande de isolamento social, de como é que fala? Me fugiu a palavra. De preconceito, né, social muito grande. Então, a hanseníase virchoviana pode ocorrer infiltração facial ou mandrose superciliar ou ciliar. O que é isso, essa madarose superciliar? É a queda, a perda dos cílios e das sobrancelhas. Rancenomas nos pavilhões auriculares, eu mostro para vocês uma foto que são nódulos no pavilhão auricular externo, espessamento e acentuação dos sulcos cutâneos, e pode ainda ocorrer o acometimento da laringe com quadros de rouquidão e de órgãos internos como o fígado, baço, as glândulas suprarrenais e os testículos. Aqui uma foto ilustrativa desse rancenoma auricular. Aqui as lesões nodulares dessa hanseníase virchoviana, então um comprometimento intenso. Também já com o cometimento das manchas e nódulos causados pela hanseníase virchoviana. Então, trago aqui para vocês um esquema ilustrativo de que, na forma tuberculose, não existe tantos bacilos. Então, pode acontecer de ter a transmissão, porém, com um fator menos, menos risco. Na forma dimorfa, com as manchas claras, o paciente não vai sentir dor, aumenta-se o número dos bacilos. E na forma virchoviana, as lesões nodulares, acontece transmissão em altos níveis, porque existe muitos bacilos para esse período de transmissão. E aqui lembrando que a hanseníase em tratamento, ela tem cura, e assim que inicia-se o tratamento medicamentoso, o risco de transmissão já cai. Então, o diagnóstico de hanseníase é essencialmente clínico e epidemiológico, claro, realizado por meio da análise histórica e das condições de vida do paciente, além de exames dermatológicos neurológicos, para identificar lesões ou áreas da pele com alteração da sensibilidade e o comprometimento desses nervos periféricos. Por isso, a neurologia também entra-se, né, como parte desse diagnóstico. Ou o comprometimento dos nervos periféricos e alterações sensitivas e motoras que o paciente pode vir a apresentar. Então, dentro do diagnóstico clínico,
existe o teste de sensibilidade. A térmica pode-se encostar tanto o gelo quanto secreções, quanto um, algo morno ou quente, né? E aqui na primeira foto foi colocado uma água na temperatura elevada dentro de um tubo de ensaio e encosta esse tubinho na área que tem a mancha e o paciente não sente nada. A dolorosa está colocando um alfinete e o paciente também não sente nada. E o tátil pode pegar, por exemplo, um algodão e passar no local onde existem essas manchas com coloração mais clara e o paciente também não sente. E é claro que para a realização deste exame é necessário que o paciente não esteja vendo, né, aonde que você está tocando, e então por isso pede-se para vendar os olhos, e aí você faz o teste. Geralmente coloca numa área que não tenha esse comprometimento das lesões mais claras, das manchas, e o paciente relata que sentiu a dor, ou o calor, ou o tato. E aí você coloca na manchinha e pergunta para o paciente se ele está sentindo, e ele vai relatar que não está sentindo nada. O outro teste de filamentos, que aí tem, vocês podem ver pelas cores, que existe ele mais grossinho, e ele vai afinando até ficar quase um fio de cabelo, aonde você passa nessas áreas que estão com essa alteração da coloração, e pergunta para o paciente se ele está sentindo esse contato na pele, na área das manchas. Se for uma mancha causada por hanseníase, o paciente relata que ele não sente nada, não sente você passando esse filamento. Uma classificação operacional do caso de hanseníase, visando o tratamento medicamentoso da quimioprofilaxia, é baseada em números de lesões cutâneas de acordo com os seguintes critérios. Então, para a hanseníase, onde apresenta paucibacilares, que são baixos níveis dos bacilos, os casos com até 5 lesões de pele inicia esse tratamento, já medicamentoso. Para os multibacilares, os casos onde com mais de 5 lesões de pele também inicia-se esse tratamento medicamentoso. E aí eu trago uma foto para vocês verem dos pacientes paucibacilares, essa cartelinha verde, e dos multibacilares, essa cartelinha de coloração roxa, né? E aí vocês podem observar que nos pacientes onde tem um número baixo de bacilos, onde também acontece o menor risco de transmissão da doença, são menos comprimidos, né? E aí o paciente faz uso mensal no primeiro dia, aqui em cima desses comprimidos, e depois são 2 cápsulas de rifampicina, depois um comprimido de dapsona, e diariamente o paciente vai tomar do segundo até o 28º dia do tratamento, um comprimido de dapsona de 100 miligramas, e esse ciclo vai ser completado durante 6 cartelas. Então, como se fosse 6 meses. Já para os multibacilares, onde existe um risco muito maior de transmissão, porque tem números elevados do bacilo, aqui, essas carteiras são divididas aqui por 2, e aqui na parte superior o paciente vai tomar mensalmente, certo? No primeiro dia do tratamento, e aqui na parte de baixo é diário. E aqui atrás da carteirinha é muito parecido com aquela carteirinha do, do de comprimidos aonde tem os dias para ele ir seguindo. Então, primeiro, segundo, terceiro, para ele ir seguindo, para ele não esquecer de tomar e ter um controle maior da ingesta desses medicamentos, porque ele vai fazer isso, às vezes, a nível domiciliar. Então, no primeiro dia, mensalmente, o paciente vai tomar 2 cápsulas de rifampicina, 3 cápsulas de clofazimina e um comprimido de dapsona. E diariamente, do segundo até o 28º dia, o paciente vai tomar uma cápsula de clofazimina e um comprimido de dapsona, e isso acontecerá durante 12 cartelas, né? Então, é como se fosse 12 meses, ok? Então, o tratamento
na forma paucibacilar é por 6 cartelas, e da multibacilar, maior risco de transmissão, é de 12 cartelas. O exame baciloscópio, né, a baciloscopia de pele, deve ser utilizado como exame complementar, além dos exames clínicos, para confirmação dos casos de paucibacilar ou multibacilar, e tendo como resultado positivo, classifica-se como multibacilar, independente do número de lesões. O resultado negativo da baciloscopia não exclui o diagnóstico da hanseníase e também não classifica obrigatoriamente como um paciente paucibacilar. O tratamento, como eu disse para vocês, vai depender do tipo de bacilo que está exposto, certo? E esse tratamento ele é fornecido gratuitamente pelas redes públicas, e esse paciente ele precisa de um acompanhamento de perto para acompanhar se ele está fazendo uso das medicações de forma correta. Então, é associados a rifampicina, o dapsona e a clofazimina na apresentação de blister, né, que mata o bacilo e evita a evolução do doente, levando à cura. Então, o bacilo morto, ele é incapaz de infectar outras pessoas, rompendo imediatamente essa cadeia epidemiológica da doença. Então, logo no início do tratamento, a transmissão da doença já é interrompida. E se o tratamento ele é feito de forma completa e correta, a cura da hanseníase é garantida. Então, aqui eu trago para vocês mais uma foto ilustrando que aqui essa parte de cima é uma dosagem mensal supervisionada, e aqui embaixo é a dose diária que é auto-administrada. Por que supervisionada, pessoal? Quando o paciente vai até a unidade básica de saúde, ou uma unidade de estratégia de saúde da família, ali mesmo o paciente já tem que tomar essa dose mensal supervisionada. Então, ali na hora, a equipe de enfermagem já administra esses medicamentos para o paciente. Então, ele já ingere ali mesmo. E aí ele vai para casa com a orientação dessas doses diárias que ele vai ter que tomar. E aí vai depender, como eu disse anteriormente, se a forma está como paucibacilar, que ele vai ter que tomar 6 cartelas, ou se é da multibacilar, que o paciente vai ter como tratamento o uso de 12 cartelas desses blisters. Então, como critérios de cura, o encerramento do tratamento medicamentoso da quilioprofilaxia deve acontecer segundo os critérios de regularidade no tratamento, os números de dose e o tempo de tratamento, se serão 6 cartelas ou 12 cartelas, ok? De acordo com cada esquema que já foi mencionado. Sempre deve-se realizar uma avaliação neurológica simplificada, avaliando o grau de incapacidade física e orientações dos cuidados a esse paciente pós-alta. Deve-se detectar precocemente os casos onde procura da hanseníase, principalmente nos domicílios de cada paciente que tem um diagnóstico, porque toda a família tem que ser investigada, ou as pessoas com quem ele tem contato mais próximo, certo? Na consulta clínica para qualquer outra doença, deve-se observar a presença dessas lesões dermatológicas e os relatos feitos pelo usuário sobre a doença nas áreas de alteração de sensibilidade. Então, se o paciente ele chega com relatos de que surgiu uma mancha e eu não estou sentindo nada nessa mancha, atenção, precisa ser investigado hanseníase. Os medicamentos, eles estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde de todos os municípios, principalmente municípios endêmicos. E a alta por cura é dada após a administração do número preconizado de doses, de acordo com o esquema terapêutico estabelecido para aquele doente. A realização tanto da hanseníase como da coqueluche, eu não havia dito, é de uma vigilância epidemiológica rigorosa, ok? E os contatos têm por finalidade a descoberta também de novos casos através dos exames dermatológicos e neurológicos, para aqueles que convivem com o doente na mesma área ou no mesmo domicílio. A prevenção importante é a vacinação da BCG,
Então, a administração da vacina BCG, ela deverá ser aplicada nos contatos familiares, sem presença de sinais e sintomas da hanseníase no momento da avaliação, independente de serem contatos da pessoa portador dos paucibacilares ou multibacilares, e se o contato apresentar lesões suspeitas de hanseníase, deve-se imediatamente encaminhar para uma consulta médica, e o médico vai avaliar essas lesões, realizar os exames, e aí ver se essas pessoas que têm contato também terão necessidade de iniciar o tratamento medicamentoso, tá certo? E aí, pessoal, existe existe uma colônia das pessoas, colônia de Santa Isabel, aonde as pessoas que eram antigamente detectadas ou diagnosticadas com hanseníase viviam nessa colônia, tá? Existem até hoje famílias dentro dessa colônia, tá? E hoje em dia é uma colônia mantida pelo Estado, ok? Existem relatos de famílias que levavam os doentes para essa colônia e abandonaram esses pacientes lá e nunca mais voltaram. Hoje em dia, lá dentro, ninguém mais transmite, né, o bacilo, porque já estão todos tratados e curados, e existem relatos de pessoas que casaram ali dentro da colônia porque vivem de forma isolada. Quem tiver curiosidade para realizar essa visita, pode ficar à vontade, eu acho que é só realizar um agendamento, né? E essa colônia ela é aberta para visitação, tá certo? Obrigado, tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aula.